Amém, aleluia. Deus é bom, amados. Graça e paz. Boa noite. Deus está cuidando da gente, está no controle. Louvado seja Deus. Olha essa cadeira aqui. Amém. Amados, vamos ficar de pé? Se você puder ficar de pé, fica de pé em nome de Jesus. O louvor a Deus está no seu coração, está na sua boca, aonde levantamos nossas mãos e exaltamos ao Senhor Deus. Aqui é apenas a estrutura, mas o louvor está no coração de cada um de vocês. Amém? Então por isso que a gente louva, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, independente da estrutura ou não. Entende? Deus está com a gente, Deus é bom, Deus é fiel. Vamos orar? Vamos iniciar? Senhor Deus e Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Te louvamos, Te bendizemos ao Teu santo nome. Glorioso és, Pai, o Senhor que está no trono, sentado agora, governando tudo e todos. O Senhor que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ti é toda honra e toda glória. O Senhor tem sustentado o Seu povo, a Sua igreja. O Senhor tem, Pai, guiado o Seu povo por meio do Espírito Santo. O Senhor que é o Criador do céu e terra, das estrelas, toda a criação. O Senhor que nos conhece, até quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Tu és tão bom, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. E damos graça por esse momento, onde podemos exaltar e cultuar o Teu santo nome. E damos graça, Pai, pelas Tuas provisões. Damos graça, Pai, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, o Senhor nos trouxe aqui hoje, para louvar, crescer em fé, para louvar o Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome. Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso. Graças Te damos, Pai, por nos dar a oportunidade de exaltar o Teu nome. Graças Te damos, Pai, pela Tua palavra ministrada hoje aos nossos corações. A Tua palavra que vai e não volta vazia. A Tua palavra que transforma o homem, que justifica o homem, que salva o homem, que tira do império das trevas e traz para a luz, que guia o Seu povo a uma eterna salvação, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Graças Te damos pela Tua palavra que vive e eficaz, a Tua palavra que tem o poder transformador de dar vida aos mortos. Tu és bom, Senhor. Graças Te damos pela Tua palavra ministrada hoje. Que a gente venha diminuir, que o Senhor cresça. Que a gente diminua e o Senhor seja exaltado. Graças Te damos, Senhor, por bons ouvidos para ouvir. Há uma mente renovada, olhos abertos, coração aquebrantado diante do Senhor, atendendo o Seu chamado, recebendo a Tua palavra. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Senta um pouquinho aí. Vamos meditar nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amado de Deus, abra sua Bíblia aí. Você que pode estar acessando a sua Bíblia ou abrindo a sua Bíblia de papel. Você que está em casa também pode estar participando, está aprendendo um pouco mais, crescendo nas Escrituras. Abra aí em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 3. Aliás, 13:3, perdão. Amém? Encontraram? Louvado seja Deus. Vamos para o texto? Está acompanhando aí? Vamos lá. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra,
Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, amados? Deus é bom. Eu preciso que você fique bem atento. Não deixe nada tirar a sua atenção ou roubar a sua atenção, muito menos roubar a semente de você. Nesse texto, é muito importante que você ouça, entenda, compreenda, para que você compreenda algumas coisas aqui. Jesus aqui, ele sai, como diz no verso 1 aqui, né? No mesmo dia, saindo Jesus de casa sentou-se à beira-mar. Jesus estava à beira-mar e uma multidão passou a ouvir Jesus. Então, nessa multidão que estava cercando ele ali, essa grande multidão, havia corações aptos a ouvir e corações ouvidos que, mesmo estando lá, não ouvia. Né? Havia grupos de pessoas, categorias de pessoas, digamos assim, nessa grande multidão que já perto dele. E ele passa a ensinar, e ele passa a passar a palavra para aquela multidão, contando em parábolas, que é o que a gente acabou de ler. E depois ele vai explicar essa parábola, né? Então a multidão estava toda atenta ali para ouvir ele na praia. Ele vai para um barco, toma uma posição dentro do mar, no barco, porque aí fica melhor o som para todo mundo ouvir. E ele começa a ensinar algumas coisas aqui. E é interessante que a gente vai ver no texto 4 grupos de pessoas, 4 terrenos, 4 coração, 4 tipos de pessoas, o qual é determinado aqui dentro do texto. E a gente vai ouvir o que esses grupos, de que forma eles agem ao ouvir a palavra de Deus. Entendendo logo que 3 grupos rejeita, um grupo só recebe. Ou seja, a grande maioria rejeita a palavra, a grande maioria não ouve a palavra, a grande maioria não recebe a palavra, a grande maioria não ouve Jesus, não escuta Jesus, o que ele prega, o que ele ensina. Eu já até te pergunto, você pregando a palavra, você acha que a grande maioria vai te ouvir? É a minoria que ouve, é a minoria que escuta, é a minoria que recebe. E aqui nessa grande multidão, o qual Jesus estava pregando, ensinando, 3 grupos rejeita os ensinamentos, né? A maioria vai sempre rejeitar de fato. Então vai ser 4 tipos de terrenos que tem aqui, de terras que recebem essa semente. A Bíblia, quando fala de semente, está falando da palavra de Deus, e a terra é o ser humano. E a gente vai ver 4 tipos de solos diferentes que recebe ou não recebe a palavra. E hoje, eu creio, eu chamo você a entender que tipo de terreno, que tipo de solo é o seu coração. Tá? Vamos descobrir hoje qual tipo de solo é o seu coração. Qual tipo de terreno é o seu coração que chega a mesma palavra para esses 4 tipos de solo. 4 tipos de corações diferentes. Aqui onde você precisa ser honesto com você mesmo, e receber a palavra e, de fato, entender qual situação você se encontra, que ainda há tempo de mudanças também. Tá bom? O primeiro grupo aqui, no primeiro grupo, que ele fala, e eis que o semeador saiu para semear, verso 4, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, vendo as aves a comeram. Jesus aqui ele vai explicar, aqui ele deu a parábola, mas mais na frente no texto, se você for lá para o verso 19, ele vai começar a explicar a parábola que ele tinha falado para a grande multidão. E é interessante que o momento que ele está explicando aqui, ele já não está mais explicando para a multidão, mas só para um grupo de pessoas. Entende? Que ele deu a parábola, falou em parábola para a grande multidão, mas ele não explica a parábola para toda a multidão. Ele só explica para os discípulos, para os seus, para a sua igreja, para o seu povo.
Verso 19, ele diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Lendo o verso 19. O que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse à beira do caminho, amados, dá-se sentido que é Satanás que rouba, de fato, a semente, né? A palavra semeador está colocada no coração. Essa semente ao pé do caminho é aquele que reage de maneira, de maneira nenhuma, do que qual Satanás, o maligno, pessoalmente, através de agentes, né? Ele rouba essa semente. Como é que funciona isso? É aquele que reage assim, não é comigo a palavra. A palavra é dada e parece que nada está acontecendo. O que é dado espiritualmente, estou falando do primeiro solo, o primeiro tipo de terra, o primeiro tipo de coração, em algum desses 4 tipos de solo o seu coração vai se encaixar. Não tem como o ser humano ficar fora desses 4 tipos de solo. Não tem como o ser humano estar fora desses 4 grupos, haver um quinto grupo, digamos assim. Dentro do texto, um desses solos é o seu coração. Então, a palavra é dada, a semente que é roubada à beira do caminho, a palavra é dada, mas parece que nada funciona. Satanás ele rouba a semente, como? O que é espiritual, o que foi dado espiritual, ele ali acaba, abafa, esconde. É aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, mas tanto fez como tanto faz, parece que não funcionou na vida dele. Mas ele vai ver que no final do texto, todas as palavras que foi dada, funcionou. É aquele que diz assim, essa palavra não é comigo, mas se fulano estivesse aqui, né, para receber a palavra, porque é para ele, é para mim, é para você, a qual estamos aqui hoje. Amém? Então, assim, existe esse tipo de solo, que é o tipo de pessoa que não recebe a palavra, tanto fez como tanto faz, só algo ministrado, só algo falado, até a sensação de, tipo assim, eu estou aqui perdendo o meu tempo. Sabe, eu poderia estar em outro lugar, alguma coisa do tipo. Ele não valoriza a palavra, não vem uma compreensão para ele, entra no ouvido, sai no outro, como se diz, e a palavra, ele não tem uma receptividade dela. Né? E isso Satanás também, como agentes que falam, ou seus agentes para o mal, faz tudo para roubar a semente. Satanás não está preocupado com quem não está ouvindo a palavra. Satanás ele age na vida daquelas pessoas que estão ouvindo a palavra. Você já ouviu falar que a palavra liberta? Conhecereis a verdade vos libertará. Que de fato atinge Satanás de cheio, um nocaute, como diz, é quando aquela pessoa que ele aprisionava, que ele contribuía para que ela continuasse no pecado, porque existe, amado, uma vida do pecador, mas também existe uma contribuição do maligno para que a pessoa continue lá nas trevas. Enquanto aquela pessoa não ouve a palavra, não tem acesso às escrituras, para ele está tudo bem, está tudo normal, não tem trabalho nenhum com isso. Mas a partir do momento que a pessoa tem acesso às escrituras e começa a conhecer a verdade de Deus, isso começa a incomodar as trevas, começa a incomodar, porque você vai, sendo da vontade de Deus, Deus vai conduzir você à palavra, consequentemente ao arrependimento, consequentemente ao conhecimento do juízo de Deus, o arrependimento, um nascer de novo, ter uma vida regenerada, uma vida mudada, moldada à vontade do Senhor, e automaticamente você vai estar levantando as mãos, glorificando ao Senhor e exaltando a Ele, que é o que Satanás não quer. Então, a partir do momento que ele rouba essa semente, impede de você crescer espiritualmente. Né? Então, paralelo a isso, faz com que você... Eita, aconteceu o quê? A palavra foi dada, a semente foi jogada, foi aonde? Bom, não. Tanto fez como tanto faz. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é o do solo rochoso, ele vai estar explicando já no verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que está querendo dizer aqui? Que esse segundo grupo, veja que é uma grande multidão que ouviu a mesma semente, ouviu a mesma palavra, mas vai ter reações diferentes, efeitos diferentes.
E no solo rochoso, é aquele que ouve o quê? Superficialmente, né? Emocionalmente, recebe a palavra com alegria, com entusiasmo, inicia o desenvolver das escrituras na vida dele, até inicia, mas fica o quê? Completamente murcho depois que vem o sol, depois que vem as dificuldades, ele vai murchando e logo morre. É aquele que não tem raiz, não tem fundamento, as perseguições e as angústias começam e faz com que ele desista. Constantemente há pessoas entrando na igreja, confessando Jesus e posteriormente indo embora. Recebeu a mesma semente, mas recebe com alegria. Quantas vezes a gente já viu pessoas que você olhando assim de cara e diz, esse aqui que segura ele mais não. De repente ele freia, puxa o freio de mão. Por qualquer dificuldade ele desanda, desaparece, some. Quantas pessoas a gente não sabe nem onde é que está mais. Na igreja não está, mas saiu, mas ouviu a palavra, recebeu a palavra, se alegrou com a palavra, mas não tem raiz, não está enraizado para que continue sustentado, porque nem deu tempo também criar raiz e não tem como se sustentar quando vem as dificuldades. É a mesma coisa de uma árvore, mesmo numa terra, ela estando plantada lá, mas se ela não tem raiz, no primeiro vento ela cai. No primeiro vento ela vai cair. Às vezes você olha para uma árvore, principalmente em cidades, você olha para a árvore, ela está tão sustentada, ela tão firme, dá um vendavalzinho e ela capota. Então, é aquele cristão que parece firme, feliz da vida, recebeu a palavra, mas na primeira pancada, ele corre, ele desanda. Essa é a reação dele. A angústia, né? Quando exposto ao sol, a florzinha que era tão bonita, murcha. E se acaba. Esse é o segundo solo, o qual recebeu a palavra, ouviu Jesus, experimentou das coisas do Senhor, experimentou o mover do Espírito Santo, se encheu de alegria ouvindo a palavra, mas não tem sustentabilidade. Certo? Esse é o segundo terreno. Vai vendo aí qual você se encaixa. Isso é muito importante. É o segundo solo, né? O qual recebeu a mesma palavra. Eu estou enfatizando com a mesma palavra, para você entender no final também o porquê que a mesma palavra provoca efeitos diferentes no coração do ser humano. Vamos para o terceiro grupo? O terceiro grupo ele vai dar a explicação da sua parábola lá no verso 22. No verso 22 ele diz que é o que foi semeado entre os espinhos. Foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Fica atento aí. Ou seja, é uma semente que brota entre os espinhos. Descreve o ouvinte aqui, né? Ou seja, é preocupado, é um coração que está preocupado, cheio de cuidados com os interesses do mundo, com o que é natural. Hoje vivemos num tempo com a desvalorização do culto, com a desvalorização da palavra, é o que está no coração da maioria das pessoas. Quando estamos falando relacionado à palavra de Deus, as pessoas andam muito ocupadas e não têm tempo para Deus. Eu vi uma pessoa e convidei ela para vir para o culto, ela disse, não, pastor, eu estou trabalhando agora. Tipo assim, eu tenho algo a fazer. A expressão que ele passou bem, eu tenho algo a fazer. Eu tenho outras ocupações a fazer. Hoje a cantiga é, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eu não tenho tempo para ouvir a palavra. É tipo assim, se der, eu encaixo Deus na minha agenda. Que tem que ser exatamente ao contrário. Precisamos nos encaixar na agenda de Deus. Tudo o que fazemos, dependemos do Senhor. Onde é que está focado o nosso coração? Onde é que está a nossa prioridade? A nossa prioridade, se a gente está no que é natural, se a nossa prioridade está só trabalho, e palavra, nada, se a nossa prioridade está no que é natural, do que está no mundo,
acaba se encaixando nesse solo, o terceiro solo, né, que é a semente entre os espinhos. Cheio de espinhos, cheio de ocupações, que não tem lugar para Deus, que não tem lugar para a palavra, que não tem lugar para a oração, não tem nem lugar para a família. Não tem uma vida espiritual, mas tem uma vida totalmente natural. É aquele que madruga trabalhando, passa a noite trabalhando, dia trabalhando, se der tempo dorme. Se não der, continua trabalhando. Isso não é uma pessoa próspera. Não é uma pessoa próspera. Está cheio de espinhos. E a palavra foi dada. Mas os afazeres do mundo, o dia a dia, as ocupações, as preocupações que são além da palavra, além de Deus, que ocupa o lugar de Deus, sufoca a palavra que recebeu, e essa palavra logo morre no coração, e ela vai continuar nas suas ocupações, e palavra e Deus, nada. É o que ocupa o coração do ser humano, né? É um solo que parece próspero. São solos, porque se a semente foi jogada, foi implantada, é porque parece produtivo. Mas é um solo que não produz, porque tem prioridades. Entenda uma coisa, amados de Deus. Aonde está a nossa prioridade é onde está o nosso coração. Não tem como ser diferente disso. Aonde está a sua prioridade é onde está focado o seu coração. Eu não estou querendo dizer que você tem que largar o seu trabalho, largar tudo e ficar dentro da igreja como um monge, não. Eu estou querendo dizer que o que é prioridade no seu coração. O que é prioridade de fato? O que é mais importante no seu coração? O que é mais importante? É o que você faz? O que é mais importante é o que você tem? Vamos aprofundar mais. Se a sua família é mais importante do que o Senhor, você é um solo espinhoso, cheio de espinhos. Se a sua família é mais importante do que a palavra, você é um solo cheio de espinhos, está sufocando a palavra e logo desanda. Se a qualquer outra prioridade esteja além da palavra, além do Senhor, não nos encaixamos como um solo produtivo e fértil, mas se encaixamos nos outros 3 solos. Preciso dizer isso para vocês. Então, assim, qual é a prioridade que está no seu coração? Porque dependendo da prioridade que está no seu coração, vai definir qual tipo de solo você é. Qual a posição que você tem diante do Senhor. Ele diz no verso 22 que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, e as fascinações da riqueza é maior do que a palavra, maior do que o Senhor, pelo menos no coração dele, e fica uma pessoa infrutífera. Vamos para o 4º grupo? O 4º grupo, amados, ele vai estar explicando a palavra no verso 23. Mas os que forem semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por ano. Ele é produtivo. Esse é o grupo 4. Esse é o 4º solo. É aquele que ouve a palavra, ele absorve a palavra, ele recebe a palavra e essa palavra começa a frutificar na sua vida. Esse 4º grupo é aqueles dos poucos escolhidos. Muitos são chamados poucos escolhidos. Esse 4º grupo é aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Seja honesto com você mesmo. Qual grupo que você se encaixa? Quais os frutos da sua vida? Esse é os únicos ouvintes que receberam a aprovação, é os da boa terra. Só é ali que produz fruto. É só nesse tipo de solo que produz o verdadeiro fruto.
E esse fruto ele glorifica a Deus. Esse fruto é a presença do Senhor, é a palavra de Deus trabalhando na vida dele. Aí você pode me perguntar assim, mas a palavra nos outros 3 solos não funcionou? O problema não está na palavra, o problema está no solo. O agricultor, ele pega uma boa semente. Se ele tem uma boa semente, se separou uma boa semente, ele vai levar essa semente para onde? Plantar em cima de uma rocha ou numa terra fértil? Ele vai levar para uma terra boa, arada, bem tratada. Ele não vai plantar em cima de uma pedra. Veja que a questão está no solo, não na palavra. A palavra ela vai trabalhar, entenda que interessante que a palavra ela pode produzir mais espinhos. A palavra ela pode produzir mais frutos. Também ela vai e não volta vazia. Um coração rochoso, dado a palavra, ele pode continuar mais rochoso ainda. Está escrito. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ou seja, é só para quem tem bons ouvidos para ouvir a palavra. E entenda uma coisa, que os bons ouvidos não é você que decide ter bom ouvido. É uma decisão de Deus. Está debaixo da soberania de Deus, uma escolha divina de Deus. Deus escolhe antes da fundação do mundo. Ele dá bons ouvidos para ouvir a palavra. Esses bons ouvidos é a boa terra. A quem não tem ouvidos para ouvir, está entendendo por que ele termina dizendo assim, lá no verso 9 do capítulo 13? Quem tem ouvidos, ouça. Se você não vai pegar na forma literal, então tinha só um grupo, um quarto daquela multidão tinha orelhas, tinha ouvido, e o restante não tinha, 75%, digamos assim. Todo mundo tinha orelhas, mas nem todo mundo ouvia. Todo mundo podia ouvir, escutá-lo, mas não atendia. Nem todos faziam isso. Eles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. É para quem tem bons ouvidos. Veja aí o verso 9. É exatamente isso, o verso 9 que ele diz que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. A uns é dado ouvidos, a outros não. Quando eu falo que a um é dado ouvido, a fé não é de todos. Deus não deu fé para todo mundo, porque senão todo mundo ia ser salvo. Alguém pode dizer, esse pastor está doido. Quer dizer que Deus não quer que pessoas sejam salvas? O próprio Deus disse isso com Isaías, através de Isaías. Então ele não deu ouvido para todo mundo. Ele não deu uma medida de fé para todo mundo, crer. Porque senão todo mundo ia ser salvo. Inferno para quê? Veja aí no verso 11. Olha o que diz no verso 11. Do capítulo 13 ainda. Vamos ler. Verso 11 diz assim, olha. Ao que respondeu, porque a vós, outros, é dado a conhecer o ministério do reino dos céus. Ele vai falar aqui de diferentes grupos. Esse a voz é dada a conhecer. Deus te deixou conhecer. Fez com que você conhecesse. Fez com que você tivesse acesso à vontade dele. Porque a vós, outros, é dada a conhecer o ministério do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é concedido. E quem definiu isso? Quem decidiu isso? O próprio Deus. Ele concede ouvidos para alguns, mas não concede ouvidos para outros. Fé é dada a uns, mas não é dada a outros. Por isso que existe solos que não recebem, Juscelino, a palavra. Mas tem solo que recebe a palavra. Se você for ver os 4 tipos de solo, você não vê esforço para perder a palavra, você não vê esforço para ser mais rochoso, você não vê esforço para criar mais espinhos, você também não vê esforço para ser uma terra boa, delas mesmo. Esses tipos de solo, quem produziu no coração do homem foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E a palavra é dado aos mesmos. A mesma palavra é dado aos diferentes solos. Ao que responder, né? Porque a vós outros é dado a conhecer o ministério do reino dos céus, mas aqueles não lhe é concedido. Aí ele diz no verso 12, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que ele diz no verso 12. Ele diz, pois o que tem lhes dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe o que está dizendo aqui? Ao bom solo.
a um coração aquebrantado, a um coração que recebeu uma medida de fé, esse vai receber mais, esse vai crescer mais, esse vai produzir mais fruto, porque a palavra está sendo colocada nele, está alimentando, está fortalecendo, ele está crescendo, fortalecendo, que é a igreja do Senhor, recebendo a palavra, crescendo e frutificando ainda mais, ainda mais. Mas o que não tem ouvidos vai produzir o quê? Mais espinhos. Mais espinhos. E o solo rochoso? Mais rochoso. E não depende dele para ser mais rochoso. Que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Vai mais e mais, verso 12, porque o que tem lhes dará e terá em abundância, mas o que não tem ouvido, esse ainda não vai ter mesmo, até mais, né? E será tirado. Os três grupos, amados, se encaixam no que Isaías já profetizava. Foi profetizado por Isaías. É o que ele cita no verso 14. Veja, fica atento aqui, olha aqui para mim. De sorte, isso é muito importante que você fique atento aí. 13 e 14. Vamos ler. Você pode acompanhar aí também, para que não haja dúvida. O próprio Jesus, ele cita uma profecia de Isaías. Ele diz assim, ó, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Estou contextualizando para você entender. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entenderá. Eles vão ouvir, mas não compreendem. É os três solos. Eles vão ouvir, mas não entendem. Eles vão ouvir, mas não creem. De modo nenhum entenderá. Eles vão ver com os olhos e de nenhum modo percebereis. É como se fossem cegos e surdos. Mas eles estão vendo, eles estão ouvindo, mas não compreendem. Por quê? É o tipo de solo que eles são. É o tipo de solo. Por isso que eu convido você a fazer uma autoanálise. Ouviu a palavra, mas não entende. Está vendo, mas não crê. Isaías profetizou, vamos continuar no texto. Aí ele diz, eles não percebem. Verso 15, porque o coração deste povo está endurecido. O coração desse povo está endurecido. De mau agrado, ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Veja o que ele está dizendo aqui, olha. Para não suceder, eu não quero que eles escutem, eu não quero que eles vejam, porque se eles ouvirem, se eles verem, se eles entenderem, eles vão ser curados, eles vão ser salvos, e eu não quero que eles sejam salvos. O próprio Deus. Não quero que eles compreendam, não quero que eles entendam, não quero que eles recebam. Quem disse foi Deus, amado, não sou eu não. Para não suceder que eles creiam, para não suceder que eles vejam, para não suceder que eles entendam, e foi dada a mesma palavra. Entende, Leandro? O solo mais rochoso, o solo ainda mais espinhoso, não recebe a palavra. Não recebe. E isso é uma determinação de Deus. Aí a nossa mente não vai compreender, Ney. Não vai entender, porque Deus quis assim. Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz lá em Romanos 9. Não cabe a nós a perguntar assim, por que ele fizeste assim, ou por que o Senhor decidiu assim. Ele trata isso lá em Romanos 9, a mesma coisa. De dois tipos de solo lá. Um coração que crê e outro coração que não crê. E Deus diz, eu não quero que eles sejam curados. Eu não quero que eles entendam, eu não quero que eles creiam, eu não quero que eles sejam salvos. E é a determinação de Deus. Mas a palavra está sendo dada a todos. Na continuação aqui das parábolas, ele fala de dois tipos de parábolas. A qual é plantado o trigo, e foi alguém de um mau lar e plantou o joio junto. Trigo e joio é muito parecido. A diferença é na hora de dar os frutos. Trigo dá fruto, o joio não dá.
São muito parecidas, só palha o joio. Se eu e você for colher, a gente arranca, vai levar trigo por joio por trigo. Então ele disse, não, deixa que eu separo. Ou seja, não cabe a mim, a ninguém, foi dada autoridade para a gente dizer assim, esse aqui é filho de Deus, esse aqui não é, esse aqui crê, esse aqui não crê. A própria Bíblia diz, vá e pregue a todos. Os que creem vão ser salvos. Pregue para todos. Os que creem vão ser salvos. Porque às vezes, amado, a gente vê fruto de pessoas que é uma incredulidade gigante. Dentro de terreiro de macumba, dentro de um monte de coisa, e de repente é transformado. Por isso que cabe à igreja pregar para todo mundo. Não cabe a mim, não cabe a você a decidir ou definir quem é quem. Cabe a nós pregar. Define Deus. Escolher, separar o joio do trigo, quem faz é Ele. Amém? Vamos lá. Ou seja, a terra boa são os bem-aventurados. São os bem-aventurados, é a terra boa. Está no verso 16. No verso 16, 13, 16, ele diz assim, olha, bem-aventurado, porém, vossos olhos. Bem-aventurados são aqueles que o Senhor chamou você. Bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Você é muito privilegiado. Você é muito privilegiado, amados de Deus. Porque vê, que enxerga, que tem bons ouvidos para ouvir. Aqueles que creem, porque receberam bons ouvidos. E entenda que não há um esforço para ser uma boa terra, não. Foi Deus que quis assim também. É uma escolha de Deus. Da mesma forma que Deus escolheu 3 solos para não receber a palavra, Ele escolheu um solo para receber a palavra. Ele escolheu um solo para ser salvo. Ele escolheu um solo que vai valorizar a semente, que vai valorizar a palavra, que vai valorizar as coisas do Senhor, que vai priorizar Deus, que vai estar focado no Senhor. Entende? Esse é um solo dos que ele chama de bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque você tem bons ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. É aquele que ouve e crê, vê e de fato dá crédito. É aquele que mesmo trabalhando, mas está focado no trabalho, mas prioriza o Senhor. É desses tipos de solo que ele está falando, do qual a igreja foi chamada por Deus. O solo, mas você pode, entenda, amados, que mesmo dentro da igreja, há 4 tipos de solo. Dentro da igreja. A igreja que não tem joio não é a igreja do Senhor. Toda igreja tem joio, toda igreja tem solo espinhoso. Toda igreja tem aquele que ouve a palavra, mas não dá crédito. Tem aquele que prioriza as coisas naturais. Tem aquele que é rochoso. A palavra não consegue enraizar nele. Faz com que ele fique mais rochoso ainda, ele rejeita. Isso tem em todas as igrejas. Tem em todas as igrejas. Precisa fazer parte. Por quê? Porque é a igreja do Senhor. Mas eu creio que eu estou diante de um povo bem-aventurado. Amém? Se você é um bem-aventurado do Senhor, você valoriza a palavra. Se você é bem-aventurado, você crê no Senhor. Tem nas verdades a qual Ele tem colocado no seu coração. E esses bem-aventurados vai continuar o quê? Produzindo fruto pela palavra de Deus. É o poder de Deus atuando no coração de vocês. Transformando, fazendo mais um coração ainda mais aquebrantado diante do Senhor. Fazendo um coração que ora ao Senhor, que é reverente ao Senhor, que teme e treme diante de Deus. É o que a palavra faz no coração daqueles que foram chamados, daqueles que é chamado de boa terra. Esse solo, quem cultiva, quem prepara, é o próprio Deus. Aí onde vale a nossa compreensão. É um solo o qual Deus resolveu abrir os olhos. É um solo o qual Deus foi buscar e trouxe para ele. Comprou com seu sangue precioso e lhe deu salvação. Sem um solo perguntar nada, sem um solo falar nada, pelo contrário, o solo rejeitava. E ele vai buscar. Quantos não foram assim?
não pedia o Senhor, não buscava o Senhor, que o Senhor venha, quebranta o coração, transforma a mente, renova, faz uma nova criatura para a glória dele. Esse é o coração o qual a palavra tem trabalhado e tem produzido frutos. Que Deus nos ajude a ter o discernimento e compreensão de qual solo você se encaixa, qual é o solo que você é, para que a palavra, de fato, faça o que tem que ser feito. Amém, amados? Fica de pé, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Pai. Te louvamos, te bendizemos ao teu santo nome. Oh, como tu és bom, tu és soberano. A ti está toda a honra e toda a glória. Nos submetemos ao Senhor, Pai. Porque é o Senhor quem escolhe, o Senhor quem determina. É o Senhor quem faz. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que busca. É o Senhor que transforma. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Pela tua palavra, que tem chegado aos solos, que tem quebrantado os corações, que tem renovado a mente, que tem trazido alívio para a alma, que tem sustentado, que tem produzido frutos de justiça, frutos do Espírito Santo na vida de qual aqueles que o Senhor chamou, naquele que o Senhor deu bons ouvidos, daqueles que o Senhor abriu os olhos para entender e compreender a tua soberana vontade. Graças te damos, Pai, porque o Senhor tem chamado o seu povo, tem chamado a sua igreja. Tu és bom, Pai, tu és maravilhoso. Nos agradecemos, nos alegramos, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar conosco como tem falado, através da tua palavra. Que a gente venha sair daqui se perguntando: que tipo de solo eu sou? Oh, Pai, tu és maravilhoso. Aqui seja a honra, aqui seja a glória. Em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Senta só um pouquinho aí. Olha só, se você deseja estar